crise no meio ambiente, violência e diversidade. Tivemos aí alguns contratempos, mas agora vamos aí dar início. O tema que eu preparei para vocês, dessa palestra, vai tratar principalmente da questão da crise ambiental, como ela vem se agravando nos últimos anos, com a degradação do meio ambiente, poluição, o surgimento de uma nova geopolítica, que é norte e sul. Claro que, em decorrência dessa crise ambiental, nós também temos uma crise social, que é o aumento da exclusão social, também as questões envolvendo a mudança climática e as perspectivas futuras que seria o desenvolvimento sustentável. Nós vivemos num planeta que nos dá condições de existência. Esse planeta ele é protegido por uma camada que retém o calor que nos dá condições de vida. Ele nos dá a condição dessa existência do meio ambiente, a nossa forma, o nosso habitat. Para que eu possa desenvolver o que um texto que vocês já tiveram acesso discute, primeiro a gente tem que entender o que é meio ambiente. Existem vários ou diversos autores que definem o meio ambiente. E dessas diversas definições, nós podemos destacar algumas. O meio ambiente é aquilo que circunda o organismo. E há dois aspectos nesse envolvimento do organismo no planeta. De um lado, nós temos um meio ambiente chamado abiótico, físico-químico. E do outro lado, um meio ambiente biótico, onde a vida é possível. Esses fatores bióticos e abióticos que circundam o indivíduo envolvem todos os aspectos da vida do indivíduo, não só a possibilidade da existência da vida como água, luz, terra, ar, mas também as condições de existência sociais do indivíduo. Todos os seres vivos vivem em uma determinada comunidade ou sociedade. Nesse sentido, no artigo eu tento discutir que toda essa alteração que vem ocorrendo nessa base biofísica e bioquímica que dá sustentação à vida, também se faz acompanhar de outros tipos de transformações. Essas transformações envolvem todas as situações, atualmente mais ainda, política de acesso a esses recursos considerados escassos. Todos os recursos que nos dão sustentação à vida, de alguma forma, estão relativamente, são finitos. Eles tendem a desaparecer se nós continuarmos usando assim. E o ser humano é, entre todos os seres vivos, aquele que mais degrada o ambiente em que vive. Nós não sabemos chegar num local e viver interativamente nesse ambiente como outros seres vivos que não degradam. Basta ver uma floresta nativa, com a chegada do ser humano, ela se transforma. Talvez para a própria subsistência humana, nós tendemos a modificar o meio em que vivemos. Isso é até cultural. Desde a antiguidade, o homem tenta produzir os meios de subsistência. Então, ele faz essas transformações. Em todo local onde a raça humana se instala, a natureza deixa de existir em grande parte. Essa aqui é uma imagem de Sinop, em pleno Amazônia. Nós não vemos mais florestas. O ser humano vem e destrói a floresta para construir as suas cidades, as suas fábricas. Isso é no norte do Paraná. Uma outra cidade que nós vemos um pouco de verde, mas o que mais se vê são arranha-céus. Quando nós transformamos totalmente a paisagem, nós a modificamos.
plantando outros tipos de árvores e que não dão sustentação adequada ao planeta. Essa plantação, por exemplo, de eucalipto, que ocorre ali naquele ambiente, tende a se deteriorar ao longo do tempo, porque tira as bases de sustentação do solo. E o homem aprendeu e percebeu muito cedo que ele era capaz, inclusive, de colocar fim à própria existência do planeta. A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki colocou todas as autoridades, todos os grandes povos em alerta. Era possível extinguir a vida no planeta. O homem poderia fazer isso. Em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, naquele esforço de reconstrução, né, da antiga, do continente velho, do velho continente, de todos os países que estiveram envolvidos na guerra, principalmente na agricultura, produção de alimentos. Se usa, com os desenvolvimentos tecnológicos, recursos, né, químicos para a proteção de pragas, para a produção, aumento da produção. E uma pesquisadora norte-americana, estudando quais eram as consequências do uso do agrotóxico nas lavouras para os seres vivos, ela percebeu que esse uso desse tipo de produto poderia colocar em risco, principalmente nessa situação das árvores. E aí ela escreveu um livro, esse livro chamado Primavera Silenciosa. Essa autora, a Raquel Carson, foi o primeiro grande grito de alerta que nós tínhamos que nos preocupar com a questão ambiental. Nesse momento é que os organismos internacionais se preparam. Isso foi em 1950. Dali para frente, houve muita discussão. Primeiro, os produtores agrícolas não queriam deixar de usar aquele tipo de produto, o agrotóxico. Por quê? Porque isso ia diminuir a produção deles. Isso, para eles, era prejuízo. Por outro lado, os conservacionistas, os defensores da natureza, advogando que isso era prejudicial à saúde, tanto animal como humana, como do próprio planeta. Então, em 1972, a ONU preparou uma conferência mundial, e ocorreu em Estocolmo. Lá, a discussão estava em torno de nós não podemos continuar consumindo os recursos naturais da forma que vemos consumindo até aqui. O desenvolvimento populacional, o crescimento econômico tem que parar, porque nós não temos como ter sustentação ao longo do tempo. É o marco inicial das discussões sobre a questão ambiental. Estocolmo, havia dois lados. Né? Publicou-se um relatório chamado Limite do Crescimento e que dizia, preciso parar de crescer. O crescer aqui era o crescer populacional. De um lado, os países já desenvolvidos que achavam que tínhamos que parar. E, por outro lado, os países em desenvolvimento. Entre eles o Brasil, a Índia, a China, na época, achando que não, que nós tínhamos que continuar crescendo. Era preciso crescer para poder dividir a riqueza. Então, houve uma divergência bastante séria entre países pobres e ricos. E aqui há uma consequência bastante interessante dessa situação, porque até ali, na década de 70, a geopolítica mundial era dividida em dois blocos, né? Leste e Oeste, ou seja, capitalismo e comunismo. A partir daqui, há uma nova divisão, diferente da Leste-Oeste, Norte e Sul. A discussão era essa. Há uma diminuição dos recursos naturais e um crescimento exponencial da população mundial. As previsões são sombrias. Nós achávamos que poderíamos estar aqui na volta do ano 2006, 7 milhões. Hoje, a última previsão da ONU já diz em 10 bilhões de pessoas. Então, veja bem, aqui em Estocolmo, falou assim, temos que parar
de crescer porque não vamos ter alimento para todo mundo. Não vamos ter recursos necessários para que todos os países queiram crescer ao mesmo nível dos países que já são desenvolvidos. Ou seja, a história é: vocês pobres têm que continuar pobres e nós ricos continuamos ricos. O Brasil, inclusive, nessa reunião de Estocolmo, a delegação brasileira disse: se a poluição significa desenvolvimento, então nós queremos a poluição. Depois tiveram que se retratar, porque essa não é politicamente correta. Então, essa divisão norte e sul estabelece esse problema. Isso aqui ainda é um gráfico mais a expectativa de vida, como cresce ao longo dos anos. Isso tudo por causa do desenvolvimento tecnológico. Né? Mas uma consequência desse aumento populacional vai ser 97% da população, 70% da população vivendo em cidade e 30% na área rural. E aí a gente tem escassez. Água não tem. Hoje nós já temos problemas de água. Há muitas cidades, inclusive aqui na região, que não tem água encanada disponível para a sua população. Esse caso aqui é na Índia. Isso é um poço d'água que tem milhares de pessoas disputando a água aqui. A divisão que eu estava falando entre leste e oeste, capitalismo e seu muro de Berlim, leste e oeste, muda para um novo tipo de divisão. Estocolmo, 72, foi a primeira grande reunião sobre essa questão ambiental. E continuou isso, né? Os grupos de estudos continuaram discutindo as ações que foram tomadas pelos países que participaram daquela reunião. Em geral, eram de controle. No Brasil surge a Secretaria de Meio Ambiente nessa época. Nosso Código das Florestas já era mais antigo, mas o primeiro Código Florestal também é pensado ali. Algumas leis, controle. Nesse momento, a ordem era controlar, não deixar aumentar a produção. Bom, mas alguns outros pesquisadores não concordavam com essa posição de que tínhamos que parar de crescer. Achavam que era possível crescer e crescer sustentavelmente. A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem, participou de uma comissão chamada Clube de Roma. Eram especialistas de diversas áreas, contratados por uma universidade da Europa, e eles elaboraram uma pesquisa em países em desenvolvimento. E disseram que é possível, né? Há casos de sucesso de desenvolvimento de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. E essa primeira-ministra, né, publicou um documento chamado Nosso Futuro Comum. Esse nosso futuro comum era a introdução de um novo conceito dentro das questões ambientais, que era o conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Esse conceito dizia: nós podemos utilizar os recursos naturais para atender às necessidades do presente, sem, contudo, colocar em risco ou colocar em questão, sem prejudicar o atendimento às necessidades das gerações futuras. Então, são algumas experiências de países pobres, que é o caso, na época, Brasil, China e Índia, e alguma parte da Rússia, que foram experiências de desenvolvimento sustentável. Esse tipo de experiência levou a uma outra reunião logo em seguida, 5 anos depois, que isso aqui foi em 87, acontece a Cúpula da Terra. A Cúpula da Terra acontece no Rio de Janeiro, em 92. Já era essa a questão do desenvolvimento sustentável, onde países do mundo inteiro se reuniram, a sociedade civil organizada
por meio das ONGs, organizações não governamentais, também discutem as questões relacionadas à questão ambiental e à questão social. Aqui a visão do mundo muda para um sistema complexo, porque não se pode falar de desenvolvimento sustentável ou de preservação ambiental sem discutir a questão da equidade social, da exclusão social. E, é claro, a questão econômica. Aqui uma discussão de interdisciplinaridade, em que se envolvem diversos especialistas de diversas áreas, para discutir possibilidades e alternativas do futuro. Da Eco 92, nós temos algumas contribuições que foram discutidas ao longo desses 10 anos, né? Praticamente. Mas 2012 faz 10, 20 anos, esses 19 anos. Dessa reunião saiu a Agenda 21. A Agenda 21 é um conjunto de normas e iniciativas para a sociedade civil de um modo geral e os governantes que devem atender ao desenvolvimento sustentável. Além disso, a Carta da Terra, que surge também em 92, a Convenção sobre o Clima, porque nessa época, um pouco antes de 92, há uma denúncia no Senado norte-americano sobre o aumento da temperatura do planeta, o que levaria a um degelo, né, das calotas polares e, consequentemente, o aumento do nível dos mares, o aumento dessa temperatura, e isso provocaria diversas catástrofes climáticas. Nós temos visto diversas catástrofes climáticas nos últimos anos. O aquecimento global, então, é uma preocupação que deveria ser considerada a partir de então, não só a questão social, a questão ambiental, mas a questão do clima. Além disso, preocupando-se com o estilo de produção, o estilo de desenvolvimento até então adotado pelos países. Eu tenho aqui eu vou passar um vídeo para vocês sobre o aquecimento global. É em português, tá, gente? Se tiver alguém aí com uma dificuldade, avise. Esse primeiro vai falar sobre o que é o aquecimento global, afinal de contas. Lembra daquela primeira imagem que eu mostrei sobre o planeta? O planeta tem uma fina camada de proteção, é isso que nos dá condições de sobrevivência nesse universo. Então, esse vídeo vai tentar explicar para vocês um pouco o que é o aquecimento global. Depois eu vou falar um pouco sobre mudanças climáticas e apresentar um grupo também. Pedir para o pessoal lá da retaguarda para clicar aqui, ó, no link aquecimento global, por favor. Buraco na camada de ozônio. O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera, com maior concentração entre 25 e 35 km de altura na região chamada camada de ozônio. O ozônio dessa região tem uma função muito importante para a vida na superfície terrestre. Ele absorve a radiação que vem do Sol, ultravioleta do tipo B. Apenas o ozônio na atmosfera tem essa propriedade importante de absorver a radiação UVB, ultravioleta do tipo B, que é prejudicial à vida de pessoas, animais e plantas. A radiação ultravioleta do tipo B é a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, um gás que passa praticamente ileso pela troposfera e chega até a estratosfera, destruindo as moléculas que formam o ozônio, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer de pele. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, principalmente no mês de setembro,
quase metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, área maior que toda a América do Sul, ou equivalente a 15% da superfície do planeta. Clique no ponteiro e arraste-o com o botão apertado para visualizar a variação da camada de ozônio na Antártica de agosto a outubro de 2006. Mas a última notícia foi de que aumentou também o buraco no círculo polar ártico. Né? Então, a consequência disso, pode tirar desse, voltar para o slide. A consequência disso é que esses raios que servem basicamente para aquecer o planeta, manter a temperatura no planeta, ela, na verdade, ele está incidindo diretamente sobre as geleiras. Isso provoca o derretimento, né, dessas geleiras. Já veio ocorrendo, existe um documentário do Al Gore, que foi candidato ao presidente dos Estados Unidos, chamado Uma Verdade Conveniente, que mostra bem esse problema, como as grandes geleiras vêm diminuindo, e isso ocasionaria um aumento do nível do mar. Aumentando o nível de água gelada no mar, você interrompe uma corrente marítima que é responsável pela troca de calores no planeta todo. A consequência de paralisação dessa corrente era uma mudança catastrófica no clima. O aumento em torno de 4 graus Celsius em alguns locais e a diminuição de 5 graus em outros. Isso provocaria uma nova era glacial. E nós sabemos o que aconteceu na última era glacial do planeta. Né? As grandes espécies desapareceram. Bom, esse é um problema sério que vem sendo discutido. Né? O que é mudança climática, então? Como é que ela vem ocorrendo e por quê? Basicamente é a ação do homem sobre a natureza. É a forma como nós produzimos, e o que nós produzimos e como produzimos. Esse outro vídeo também vai mostrar para vocês um pouco sobre mudanças climáticas. Não, tem que habilitar isso, senão não funciona. Isso. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários, e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais como a dengue e a malária. A desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa. E o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura.
As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas. Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo. Indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global. Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A Convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras, como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. São provenientes da produção industrial, da decomposição de material orgânico e inorgânico, dos lixões, até mesmo da nossa própria existência, ou de qualquer ser vivo que produz gás carbônico. Mas o principal componente do gás de efeito estufa é o metano. O Protocolo de Kyoto é uma convenção mundial que permite países desenvolvidos investirem dinheiro em países em desenvolvimento para a introdução de mecanismos de desenvolvimento limpo. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu nós temos o projeto Nova Gerar, que foi o primeiro projeto de MDL aprovado no mundo. Todo aquele lixão que tinha ali no CTR foi feito um aterro sanitário e o gás metano, que era antes ia para a atmosfera, ele é encanado, é utilizado como fonte geradora de energia termoelétrica, que atende 80 mil casas, e ainda há os créditos de carbono, que podem ser vendidos no mercado internacional, ou seja, aquelas indústrias ou países que precisam diminuir a emissão desses gases, eles compram esses créditos e aí eles podem continuar produzindo. Essa tentativa mundial é para que não
Porque essa camada de ozônio que vocês viram antes, ela é bem fina. Mas quanto mais gases, esses gases estão na atmosfera, ela aumenta a espessura dessa camada de ozônio. Isso impede ou que o raio UV ou UVB atravesse e aqueça a Terra, ou que ele volte, né? Porque ele vem e volta, e muitos ficam presos aumentando a temperatura. E o que, se essa temperatura do planeta continuar crescendo, o que ela pode acontecer? O que ela pode significar para o Brasil? O Brasil é um país continental. A maioria da nossa população vive em cidades litorâneas, né? Olha, imagine se aumentar o nível do mar em 3 metros ou 6 metros, que seja. Aqui a Baixada Fluminense ia ficar submersa. Esse vídeo também, produzido pela Agência Espacial Brasileira, Efeitos para o Brasil, dá uma ideia do que ocorreria se realmente isso viesse a acontecer. Impactos das mudanças climáticas no Brasil. Os resultados de estudos monitorados pelo IPCC indicam que as mudanças climáticas vão influenciar o mundo todo. Ecossistemas costeiros e ribeirinhos em áreas sob influência das marés poderão ser profundamente alterados, com uma rápida elevação do nível do mar. Também a agricultura e a geração de hidroeletricidade poderiam ser afetadas por mudanças na distribuição das chuvas ou na ocorrência de períodos secos extensos. Outro setor que pode ser bastante afetado pelas mudanças climáticas é o de sistemas agrícolas. Por exemplo, com o aumento do aquecimento médio, cogita-se que a região propícia para o plantio de café migre de São Paulo e Minas Gerais para localidades bem mais ao sul, incluindo a Argentina. Em decorrência da história de ocupação do território brasileiro, as regiões costeiras abrigam grande parte da população. Grandes centros urbano-industriais do país estão situados em áreas costeiras ou contíguas a estas e, portanto, diretamente ameaçadas pelo aumento previsto do nível médio do mar. Cidades como João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá e Florianópolis representam áreas de grande densidade populacional e importantes complexos industriais, portuários e turísticos. Incluídas na área de influência, estas cidades são, portanto, potencialmente inundáveis em suas porções mais baixas num futuro próximo. As projeções da temperatura para o final do século XXI, na América do Sul, indicam um aumento da temperatura para praticamente todo o continente, tal como podemos observar no cenário B2 do IPCC. Clique no ponteiro e arraste-o com o botão apertado para visualizar a variação da temperatura na América do Sul de acordo com a média entre os 6 modelos do cenário B2 do terceiro relatório do IPCC até 2099. Em Bangua, se aumentar 5 graus, vai estar 50 graus aqui no negócio. Aqui na Amazônia, a média é de 45 graus. Isso com aquela umidade toda no ar que tem lá. 50 graus. Né? Podemos voltar para o slide. Bom, todas as discussões em torno da questão ambiental, eu não vou apresentar essas perspectivas do futuro, não. Vou deixar para o CD que vocês vão receber no futuro. Mas porque eu vou falar na sequência também com os meus slides. O texto, o artigo que foi disponibilizado por vocês, discute por que essas discussões todas sobre o meio ambiente, elas são dificultadas, elas são difíceis, porque existem várias escolas de pensamento ecologista. Existem aqueles que são chamados preservacionistas e querem uma natureza intocável, querem proteger a natureza de qualquer contato humano, inclusive das populações que já existem dentro dessas áreas. Nos Estados Unidos foi esse que surgiu
nos Estados Unidos esse tipo de wilderness, a vida selvagem, né? E lá que surgem as primeiras áreas protegidas, protegidas mesmo, quem vive lá dentro. O Parque Yellowstone foi o primeiro a ser uma área protegida governamentalmente. Os preservacionistas têm essa apreciação estética da natureza. Para eles, a natureza, o homem, não pertence à natureza, ele não tem nenhum direito sobre ela. Né? Esse pensamento, ele influencia várias decisões ainda hoje no mundo. Uma outra, essa aí é a ideia, né, de natureza intocável. A outra corrente ecológica, ela fala chama-se de conservacionistas. Eles acham que é possível usar racionalmente os recursos naturais, né? Porque eles partem do pressuposto 3 princípios básicos. A geração presente deve utilizar esses recursos, mas deve prevenir o desperdício, né? Utilizar com parcimônia, com cautela. Aí hoje nós temos dentro da área de administração, para aqueles que fazem administração, os conceitos de produção mais limpa, por exemplo. Né? É mais ou menos esse tipo de pensamento. Eu posso usar o recurso natural, né? E o uso para o bem comum, não para o bem individual. A ideia deles é de um tipo de utilização do recurso natural que possa ser utilizado por todos. Outro tipo de pensamento é o ecocentrismo. Esse ecocentrismo ele coloca a ecologia no centro da discussão, ou seja, não só o controle do crescimento demográfico, né, mas também a criação de áreas protegidas. Então, eu tenho que controlar tanto o número de pessoas, porque não vou ter recursos para todo mundo, e tenho que preservar áreas protegidas, sem a presença humana dentro dessas áreas. Independente se essa é uma área de importância vital para a sobrevivência humana. Aí se criam os parques nacionais, as áreas de proteção ambiental, isso tudo influencia determinadas decisões em nível internacional e até mesmo no Brasil. Uma outra corrente de pensamento ecológico é o antropocentrismo. Aqui ele tem o homem no centro da discussão. A ênfase dessa corrente é a distribuição. O homem é o mais importante do que a natureza. Nós precisamos distribuir a riqueza. Não é possível haver diferenças tão gritantes quanto que existe hoje. É claro que algumas experiências foram até bastante excêntricas, como pegar todo o rebanho de um país e dividir pelo número da população, dar um boi para cada um. Todo mundo comeu um boi e continuam com fome, né? Parece piada, mas isso aconteceu na América Latina. A melhoria da qualidade de vida no conjunto da população mundial. Nesse caso aqui, a natureza é uma reserva de recursos naturais que precisa ser explorada pelo ser humano. Explorada de forma racional, porque é preciso a sobrevivência. O homem é o mais importante para essa corrente. Do ponto de vista dos estudos sociais, da sociologia e a sociologia ecológica, nós temos outras escolas também que influenciam o pensamento e os estudos. Ecologia profunda, chamada Deep Ecology. A ecologia profunda tem como a vida é um princípio, um valor fundamental, é um princípio fundamental e, portanto, nós temos que preservar a vida profundamente. Do outro ponto de vista, a ecologia social. Aqui nós temos uma crítica ao Estado e ao modelo de desenvolvimento. Uma sociedade democrática, descentralizada, onde existe a participação dos cidadãos na decisão de como utilizar esses recursos. É mais ou menos uma anarquia, né? Porque eles não querem uma sociedade que tenha esse Estado que domina e que tem o poder centralizado.
Eles falam que a proposta que existe hoje é um desenvolvimento insustentável. Outro tipo de escola socioecológica é o ecomarxismo. Ora, para Marx, essa dominação da natureza é uma questão social. O homem, por natureza, domina a própria natureza. E ele a constrói historicamente, materialmente. Portanto, essa dominação da natureza é um dado constitutivo do próprio ser social. Ele a transforma. Nós vimos várias imagens que o homem, quando ele chega no local, ele a transforma, esse local, para as suas necessidades. É uma evolução mesmo. Se nós pegarmos as cidades, como elas evoluem, e há uma outra corrente chamada ecodesenvolvimento. O autor que eu utilizei como base para o meu trabalho, que vocês leram, capítulo 1, o Carlos Diegues, ele não cita essa corrente. Né? Essa corrente ecodesenvolvimento, ela surge lá na década de 72, durante a preparação da Conferência de Estocolmo por Maurice Strong. Na verdade, é mais um enfoque normativo de planejamento e gestão. Nesse caso aqui, ele envolve, né, a forma como vai ser utilizado esses recursos. Porque um modelo de desenvolvimento associado ao desenvolvimento sustentável, que ainda é o modelo capitalista, de exploração dos recursos, sempre a questão da mais-valia, não é esse o enfoque do desenvolvimento. Porque quanto mais desenvolvimento nós temos, mais miséria nós temos. Hoje nós temos uma população hoje estimada de 7 bilhões de pessoas. Nós conseguimos retirar da linha da miséria quase 900 milhões de pessoas nos últimos anos. O último relatório da pobreza da ONU demonstra isso. Mas a gente ainda tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas que vivem com $1,25 ao dia. Fala sério, você consegue viver com isso? $1,25. Né? Então, esse é um modelo de desenvolvimento econômico e social que não é o aceito por esse tipo de pensamento chamado de desenvolvimento, cunhado por esse senhor aqui, Maurice Strong, ainda lá em 72. Eu falo no artigo que esse conceito não ganhou a mesma visibilidade que o desenvolvimento sustentável por causa de um item, que é a participação comunitária nas decisões de como utilizar os recursos naturais. Por definição, né, as estratégias de desenvolvimento incluem aí satisfação das necessidades básicas das populações, ou seja, o desenvolvimento sustentável fala isso também, né, a satisfação das necessidades atuais, a solidariedade com as gerações futuras, o desenvolvimento sustentável também tem esse conceito, participação das populações nos processos decisórios, isso não existe no desenvolvimento sustentável, mas não é que desenvolvimento. E a prudência ecológica, que também faz parte do desenvolvimento sustentável. O ecodesenvolvimento percebe assim, a possibilidade de compreender os saberes tradicionais. As pessoas sabem utilizar o meio ambiente sem agredir. Elas produzem, elas vivem lá. Esse conhecimento autóctone deve ser explorado por novas tecnologias, por novas pesquisas, por novos pesquisadores, para que a gente possa ter, primeiro, a equidade. A equidade é a igualdade entre as pessoas. Se hoje nós temos um crescimento material, né, que é as elites, você quer que tenha o quê? Um carro, uma casa, né? Será que é necessário isso? Há um pensamento que se todos nós fôssemos consumir como consomem as sociedades mais ricas, nós precisaríamos de mais 4 planetas na nossa população. Então, esse ecodesenvolvimento ele não está falando assim, nós temos que consumir o mesmo que consome o norte-americano ou o europeu. Não, nós temos que consumir o mínimo básico para a sobrevivência. Nós temos que reduzir essa diferença, esse abismo entre ricos e pobres. Você tem
de um lado e do outro lado da favela. A gente passa todo dia do lado de um lugar parecido com esse, aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares do mundo. A pobreza, ela existe. Duque Caxias é considerada sexto PIB nacional, mas em índice de desenvolvimento humano, nós estamos em 52ª colocação. Olha, são 775 mil habitantes. A nossa indústria aqui é a petrolífera, né? Analfabetismo 8%. Mas, olha a nossa posição no PIB. É o sexto colocado no PIB. Nós estamos à frente de muita gente grande. Quer dizer, riqueza existe. O que não existe é a distribuição dessa riqueza. Ainda existe países pobres. Isso aí não é na Etiópia, não, tá? Isso aí é em Portugal, um país da Europa rico. E, claro, os países ricos. Nós não queremos ser todos gordos, obesos, nós queremos simplesmente matar a fome. Prudência ecológica. Utilizar os recursos naturais de forma que ele não desapareça. Todos os recursos são finitos. Se nós formos procurar aí o consumo de petróleo, o consumo de energia elétrica, o consumo de madeira, de minerais, os países ricos consomem em torno de 70% a 80% da produção mundial. Os pobres, o que sobra. Então, temos que ter prudência. Um novo modelo de relação entre a sociedade e a natureza. E a participação. A participação é eu participar em decidir como vamos utilizar os recursos. O que é mais importante utilizar? Essa participação comunitária. E existem várias experiências, né, de como usar. A Natura, uma empresa que apoia, né, comunidades extrativistas. Aqui em Jardim Primavera nós temos um grupo de artesãs, tem um grupo de senhoras que produzem pão e vendem. Tem aqui uma cidade que produz vassouras e tapetes feitos de piaçaba, que é exportável, né? Sobre economia solidária. Né? A gestão comunitária de todos os recursos. São dos princípios desse ecodesenvolvimento. Sustentabilidade econômica. Novos modelos de produção e de utilização desses recursos. Quais são os custos de produção? No ciclo de vida do produto. Hoje se fala muito de reutilização, reciclagem, né? Diminuição dos custos de produção. E não só dos recursos naturais, mas também dos custos sociais dessa produção. Nós não podemos continuar com esse modelo neoliberal, em que alguns comem a maior parte do bolo e outros ficam com as migalhas, com o que sobra. Esse não é um modelo sustentável. Esse não é um modelo que vai nos fazer viver para sempre. O ecodesenvolvimento tem uma visão sistêmica, então, da sociedade. Qualquer alteração que possa ser feita na base de recursos naturais vai afetar os sistemas vivos. É preciso, então, saber todas as fases: diagnóstico, intervenção, avaliação. Quais são os aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais envolvidos nesse modelo de modernizador de sociedade? Há uma corresponsabilidade de todos. Não é só o Estado que tem responsabilidade, não é só a sociedade que tem que reciclar e não poluir. Somos todos. O ecodesenvolvimento está aqui no meio. Eficiência econômica, prudência ecológica e equidade social. Quando nós só podemos falar da crise ambiental e social se nós pensarmos nas três dimensões. Não adianta eu falar, vamos preservar o meio ambiente e não cuidar da questão da pobreza, da fome, da miséria humana. Também não adianta eu só cuidar da fome e da miséria se eu não preservar
os recursos naturais das gerações futuras e não der sustentabilidade econômica para os processos. Isso não é uma ideia nova. Isso vem correndo desde a década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Nós podemos... tem o Dia da Terra, depois vocês podem procurar no YouTube, tem um vídeo, são 12 partes, 1h50, um vídeo sobre o Dia da Terra. Eu ia passar uma primeira parte, não vou, dado o avançado da hora. Sintetizando aqui, 3 etapas desdobramentos da crise ambiental. A primeira etapa foi aquela da década de 70, em que os problemas estavam diretamente relacionados com as questões econômicas, ou negligência desses atores. E ali a função foi controlar, regular. Surgimento de leis, né? E na década da Brundtland, do nosso futuro comum, é a segunda etapa. O governo começa a interferir nas relações, criando regras, normas e leis. Né? Aí você investir em proteção ambiental, tem aqueles relatórios de impacto ambiental, regulação da poluição, produção de gases, etc, etc. Há uma mudança significativa, sim, porque se coloca multas pesadas para aqueles que agridam o meio ambiente. Mas há uma disseminação de qual é o modelo. Modelo capitalista, de consumo, cada vez mais. Né? E a terceira etapa é essa que nós vivemos a partir da época 92. Né? O problema não é um problema localizado, ele é geral, ele é do planeta todo. É um fenômeno global. E esse estilo de vida consumista não pode continuar. E esse consumista não é só o consumidor, não. As indústrias, os países, os governos, todos têm que pensar e rever a forma como eles atuam. Que tipo de futuro nós desejamos? E quanto tempo nós ainda temos pela frente? Os limites do crescimento e a construção de um novo paradigma de produção sustentável vai depender, primeiro, de nós não pensarmos fracionadamente, é preciso pensar interdisciplinariamente. No meu trabalho, vocês só leram o capítulo 1, mas lá no final eu chamo até de que vou além da interdisciplinaridade, eu chamo de transdisciplinariedade. E não adianta eu juntar vários especialistas, eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento complexo, sistêmico. O poder que está nas mãos do Estado tem que ser descentralizado, tem que ser compartilhado. Né? Nós temos acompanhado aí desde o ano passado, a tal da Primavera Árabe, depois as revoltas na Europa, nos Estados Unidos, ocupando Wall Street, os atentados lá de 2009, 11 de setembro, enfim, tudo isso é resultado de uma crise global, uma crise que envolve a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. E as elites estão preocupadas, estão muito preocupadas, porque esses excluídos estão se rebelando. E aí eles perguntam, bom, então vamos tirar o trabalho deles? E aí ele responde, não podemos, eles não têm trabalho. Então, vamos cortar os benefícios, as ajudas? Também não podemos, porque eles não têm nenhuma ajuda. Então, derrubem as casas deles. Também não dá, eles não têm casa. Eles não têm nada. Essas revoluções que vocês têm visto é por democracia, por mais cidadania, por mais direitos, por inclusão social. A elite está perdida, ela tem que mudar o pensamento dela. E isso ocorre, as pessoas estão indo às ruas, estão levando lambada, estão apanhando feio. Como eu disse, estão apanhando mais que bife de assim para virar filé mignon, mas estão lá reivindicando seus direitos. Isso aqui é na Espanha, esse é no mundo todo. No Brasil a gente só faz isso quando o Flamengo perde, né? É todo mundo lá reclamando.
É verdade. E aí, olha só, crise civilizatória. Um modelo de civilização e outro. Primavera Árabe. Derrubem os ditadores. Queremos democracia. Esse desafio está colocado 20 anos depois da Eco 92. O Rio de Janeiro vai receber o ano que vem a Rio mais 20. Lembram que eu falei que 92 foi chamado Cúpula da Terra? A Rio mais 20 está sendo chamado de Cúpula dos Povos, porque o desafio é o uso sustentável dos recursos, mas olha, repartição justa e equitativa desses benefícios vindos do uso. Que nós estamos brigando e que vai ser mais discutido é combate à pobreza, à exclusão social, a economia verde. Eu até assisti um comentário, até para vocês devem ter visto também, da BASF e da Sul América Seguros. O cara vai pintar o carro e fala, não, a tinta verde, não, meu carro é vermelho, não, mas a tinta verde é muito boa, mas é o vermelho, não, a tinta verde, mas não tem vermelho, tem de tinta verde de toda cor, tinta verde, tinta que não agride o meio ambiente, a base d'água, feita, sabe de quê? De PET reciclado, né? Economia verde, mudar os modelos de produção, os insumos utilizados, os recursos utilizados, ética nos negócios, transparência, não é só mais o lucro, a responsabilidade social, igualdade social, eliminação da miséria e da pobreza. Esses são os desafios que vão ser discutidos agora na Rio mais 20. E são os nossos desafios para o próximo milênio, se nós quisermos manter a nossa casa, planeta. Obrigado.